Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha num vídeo que eu encontrei muito peculiar, né? Por que os bancos não estão dando crédito adoidado para todo mundo, já que a taxa de juros está muito alta? Tá, para você que não sabe o que é a taxa de juros, o que isso significa é o seguinte: toda vez que você vai pegar um empréstimo, ou seja, toda vez que você vai lá naquele amigo que te empresta com 30%, que tu sabe qual é da parada, então, aquilo é os juros. Ou seja, te deu dinheiro, aquele dinheiro ali tem que voltar com um pedaço a mais, correto? Correto. Está em 15%. E os bancos não estão oferecendo o dinheiro para a população, eles estão recolhendo o dinheiro. Vamos estar dando uma olhadinha muito peculiar nesse vídeo. E, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Bota as compartilhações aí pra ativar, meu camarada. As visualizações tá aumentando, mas eu não tô vendo a galera nem me seguindo, nem me... Pô, dá trabalho pra fazer, galera. Pô, escreve aí, dá o like, vai lá no Instagram, @FelipeAndréOficial. Vai lá também, me segue, entendeu? Bora pro vídeo. Que os cartões de crédito estão diminuindo o limite de muita gente. Por que eles estão fazendo isso? Se nós estamos num período onde o juro está alto, não deveria ser o contrário e os bancos estarem aumentando os limites para emprestar mais para você, para ganhar mais dinheiro? Não deveria Então, é mais ou menos a reflexão que ele vai fazer em cima disso aí, entendeu? ser esse o processo. Então por que eles estão diminuindo o limite da maioria das pessoas? Você é inteligente, né? Você é uma pessoa inteligente, porque eles não têm dinheiro, irmão. Verdade, o sistema monetário internacional é uma fraude completa, porque não tem essa quantidade de dinheiro, são números no computador, pronto, entendeu? Não se tem essa riqueza completa. Você viu que até o Trump, nessa bravata dele, entendeu? Assim, eu não tenho contra político, a favor, é uma bravata. Vou lá no Fort Knox. O que é o Fort Knox? Fort Knox, segundo o governo americano, é o banco deles onde tem muito ouro lá dentro, entendeu? Aqueles, né? Enfim. Ele desistiu dessa ideia. Por que será? Porque o sistema financeiro internacional, ele é construído para ser 100% digital. Ele foi construído 100%, tudo foi em direção ao digital. Existe 3 investidores principais no planeta, que é um grupo, chama BlackRock, State Street e Vanguard. São esses 3. A BlackRock, ela tem um computador chamado Aladdin. Ele que faz a análise, ou seja, como funciona a análise de inteligência. Você recolhe dados, prevê cenários e age dentro daqueles cenários. Isso já é feito na área de espionagem e inteligência há muitos anos. E esse Aladdin é treinado para isso, a inteligência artificial feita para isso. Então ele analisa completamente todos os cenários, todas as notícias que acontecem no dia, vê o que vai acontecer, o que vai impactar, onde vai impactar, e ele move a grana da rapaziada. Você acha que o Street Shirt e o Vanguard não tem alguma coisa parecida nisso aí, se eles são os 3 maiores? E é tudo digital. Então o sistema monetário foi todo feito digital. Não se tem essa ideia de que eu vou ali no Banco Central, lá vai ter um caralhão de ouro. Porra nenhuma, não tem. Não tem nada disso. Eles dizem que tem, mas não tem. Quem é que vai lá averiguar que é aquilo ali mesmo? Ele pode botar uma pilha e falar que tem 200 toneladas de ouro, e quem é que vai dizer que não tem? Ah, não, o cara vai fazer a matemática pela puta que pariu da casa do caralho. Cara, a gente conseguiu ir na lua, pô, entendeu? É foda. Tu não vê aí, já acostumando a galera a ver montantes de dinheiro nesses filmes de Hollywood, né? Roubos cinematográficos e tal, com muito dinheiro. Então, só pra te manter naquele imaginário, mas isso não existe mais, entendeu? É uma propaganda. Porque eles não têm liquidez. Entendeu? A maioria das pessoas, aí, o irmão tá dizendo que era 20, caiu pra 4. A maioria aconteceu isso. Entendeu? Olha, irmão, o Itaú diminuiu o meu de 4 mil para 200. Muita gente aconteceu isso nessa semana. Tipo assim, eles estão diminuindo o crédito. O que está acontecendo? Vai vir um colapso financeiro aí na frente.
Porque a gente vai ter que tomar um lado, ou a gente vai ficar no sistema da China, ou a gente vai ficar no sistema dos americanos. Os americanos se chama SWIFT, essas transações bancárias pelo Visa, Mastercard, transações de um país para outro, tudo é nesse sistema SWIFT. E ele é dos americanos, porque o dólar é a moeda internacional. Beleza? Então, para o comércio global funcionar, tudo passa na mão desse sistema internacional, usando vários bancos dos Estados Unidos, às vezes não, às vezes de um banco do Brasil direto para o Banco da China, um exemplo. Então, nem sempre, mas a maioria das transações financeiras passa especificamente nesse sistema, todas elas. E agora a China abriu um novo. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Cenário de insegurança, a gente não sabe o que o governo vai fazer, se o governo vai realmente ir com a China ou se vai manter o SWIFT como os Estados Unidos. Então a gente não tem essa ideia ainda, a gente não faz noção do que vai acontecer, a gente ainda não tomou um pé nisso no Brasil. Então o sistema monetário financeiro, que não é nem um pouco idiota, tá pegando o crédito, né? E não está te dando crédito, porque ele sabe que se ele aumentar muito a dívida dele, ele não vai ter como pagar, porque quando tiver a quebradeira, ele não vai ter liquidez, ele não vai ter o dinheiro para poder tá suprindo todo mundo. Liquidez é isso, é quando não tem dinheiro para todo mundo, vai faltar dinheiro. Quando o cara fala, tá com falta de liquidez, não tem dinheiro para todo mundo, entendeu? Grava isso. Ah, tem liquidez, tem dinheiro para todo mundo. Não tem liquidez, não tem dinheiro para todo mundo. Alguns vão ter, outros não vão ter. E normalmente essa pirâmide demográfica demora demais, porque os bancos emprestam principalmente para as grandes empresas primeiro, dali eles vão descendo em cascata e vai pagando fornecedor, outras empresas no meio dessa logística, transportadora e tudo mais, e até chegar no povão, que é a gente, né? Que é o cara que vai dirigir o caminhão, é a pessoa que atendeu o telefone, todo esse métier todo. É a gente, é a internet, é isso tudo. Então demora bastante até chegar na gente. Cada vez que vamos botar assim, problema de liquidez acontece, ou seja, problema de falta de dinheiro, que não tem dinheiro para todo mundo. Aí isso demora demais, porque todo mundo tá prevendo risco e tá se protegendo no meio do caminho. E não tá enfiando dinheiro à toa em qualquer lugar, entendeu? Porque eles estão vendo um risco muito grande das pessoas não pagarem as contas. Mas o que eles estão prevendo que vai acontecer? Que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar as contas. Entendeu? Você é uma pessoa inteligente, né? O que eles estão prevendo que está vendo aí que você ainda não viu? Quais são os sinais que eles estão vendo? Então, é só você puxar pelo próprio Estados Unidos, né? Tem uma bomba demográfica sinistra para pagar, papo de 39 trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos não tem como pagar essa dívida, alguma coisa vai acontecer nesse sentido para poder resetar. O Japão é 200% da dívida, ou seja, o Japão deve 200 vezes a ele mesmo, entendeu? Então, tipo assim, tem fenômenos desse em toda parte, né? Todo mundo tá gastando mais do que arrecada. União Europeia, os países nossos vizinhos aqui, alguns, não todos, enfim. Então tem muitos países assim, nessa situação, endividados. E todos participam do mesmo sistema financeiro, como eu tinha dito anteriormente, antes, né? Então, tá vendo que vai ter um colapso econômico. Não tem outra coisa que pode acontecer. Vai haver um colapso econômico. A gente só não sabe se é esse ano ou ano que vem, mas pelo andar da carruagem eu tô sentindo que vai ser esse ano. Esse ano vai haver um colapso econômico. Justamente para poder estar resolvendo toda essa questão, porque todo mundo vai ter que se preparar, vamos botar assim, para a terceira G, e tem que injetar dinheiro nessa história. Os Estados Unidos já falou que não consegue fazer, ou seja, você está entendendo que na pirâmide os primeiros, todo mundo tem que injetar dinheiro nesses caras aqui. É hora de injetar o dinheiro em outro lugar, entendeu? Porque vai vir o bagulho doido, entendeu? Sou inteligente, né? Você é uma baita de uma pessoa inteligente. O que é que tá acontecendo, irmão? Você não tá vendo, né? Então tem muita gente que acha que não acontece nada. Eu falei de manhã, vou falar de novo. O meu pai, no ano de 1990, ele vendeu uma fazenda. A gente tinha grana até. Ele vendeu uma fazenda legal, bastante dinheiro.
E ele ia comprar algumas casas, o dinheiro dava para comprar 8 casas boas aqui na cidade de Curitiba. E ele estava procurando as casas para comprar, porque ele queria alugar e terminar sua vida vivendo de renda. E do dia para noite o Collor de Mello resolveu simplesmente pegar o dinheiro de todo mundo que estava no banco, uma poupança e tudo. Porra, vagabundo se suicidou e tudo nessa época. Eu era criança, mas bagulho foi de verdade. Eu lembro dos caras no supermercado trocando o preço. Tinha um cara que ficava no supermercado só pra trocar o preço. O cara era contratado pra trocar o preço porque o preço subia toda hora. Foi um manicômio que aconteceu. Foi doideira. Tu comprava o óleo a 8 centavos, daqui a pouco o óleo tava 3 reais. Daqui a pouco o óleo tava 1 centavo. Do nada. Era loucura, doideira. Ali foi rali. Quem passou por essa fase tá bem do coração pra caralho. Não morre. Garanto isso pra vocês. Entendeu? Do dia pra noite. E eu lembro naquele tempo que as pessoas falavam: o governo vai pegar o dinheiro de todo mundo. Os caras, quer. E eu não tô falando que vai, né? Eu tô contando o que aconteceu lá na história lá atrás, né? Verdade, tá falando lá atrás. Porém, o nosso caso, eu creio que não é esse. Nosso caso, a gente, especificamente do Brasil, o nosso colapso econômico vai ser justamente para dar entrada no Drex, que é o primeiro moeda digital. Então a gente vai ser laboratório para esse esquema do Drex. Então o dinheiro vai ser completamente digital e aí o governo vai ter mais controle de tudo que você gasta, entendeu? Porque ele já tem o controle de tudo que a gente faz nas redes sociais aqui, base de dados. Vai ser também depois o segundo passo, tomar conta dessa base de dados, entendeu? Eles tomam hoje, mas não é como vou dizer assim, como eles querem tomar conta total disso aí, entendeu? Isso aí não vai acontecer nada, porque isso é papo furado. Que os bancos... Papo furado porra nenhuma. Os caras fez, parceiro. Esse foi o vídeo de hoje, meu compadre. Ó, se inscreve aí no meu canal, me dá uma moral, compadre. Pô, vocês estão foda, hein? Vocês estão vendo o vídeo e não estão nem indo lá no meu Instagram me seguir e nem se inscrevendo aqui e me dando like, valeu? Ó, conto com vocês. Até o próximo vídeo.